Chaitanya Mangala Shuneja Tipa Shandi Javana Vaishnavaya Datta Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Bhagavata torna-se imediatamente um grande devoto do Senhor. Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura Antyakanda, capítulo 9, Shri Advaita Mahima Vardhana. Descrição das glórias de Shri Advaita. Shri Shri Nitai Gaurachandra Ki. Todos cantavam muito selvagemente as glórias de Shri Chaitanya, como se loucos fossem, embora os devotos santos se deleitassem com a audição do Kirtana. Aqueles de mentalidade perversa se infelicitavam. Os demônios, né? De Vaishnava e tudo, mas é demônio. Como o Prabhupada falou, na era de Kali, está cheio de gente de Kanti, Sika, Tilaka e Doti, mas demônio. Kalichelas. Qual o valor das posições de Brahmacharya e Sannyasa, se aqueles em tais não forem capazes de sentir prazer ante a audição das glórias do Senhor Chaitanya? Dessa maneira, os devotos sempre cantavam alegremente os santos nomes do Senhor Krishna em Sankirtan. Todo aquele que lê ou ouve todos esses venturosos passatempos irá um dia encontrar-se com todos os associados pessoais de Chaitanya Mahaprabhu. Cantando e dançando, todos esses grandiosos devotos foram ver o Senhor Chaitanya, ouvindo o Kirtana e glorificá-lo, e então vendo como todos haviam vindo ao seu encontro, o Senhor Chaitanya assustou-se. Deitado, ele preparava-se para dormir. O impoluto Govinda informou o Senhor: todos os Vaishnavas estão à sua porta. Embora o Senhor Chaitanya tenha ordenado a Govinda que os fizesse entrar, o Senhor Chaitanya foi dormir. Na casa, ninguém leva para qualquer direção outra daquela em que se encontrava o Senhor. Temerosos, todos os devotos meditavam nos pés de Chaitanya Mahaprabhu. Decorridos alguns instantes, o Senhor Chaitanya, o qual ama imensamente seus devotos, acordou. Vejam, todos os Vaishnavas, vejam, disse o Senhor ao acordar. Vejam, o impoluto Srinivasa Pandita. Qual a razão para todos vocês terem vindo aqui hoje? Porque, abandonando o cantar dos santos nomes e das glórias do Senhor Krishna, vieram vocês até aqui e me acordaram? Srinivasa, cuja eloquência era formidável, disse: Senhor, as almas individuais não têm poder para agir de maneira independente. Definitivamente, não podem elas agir contra sua vontade. Digo a você que eu ajo e falo exatamente como a Suprema Personalidade de Deus me motiva a agir e falar. Vocês são todos pânditas, o Senhor Chaitanya disse. Por que vocês ocultam o conhecimento que têm? Tendo ouvido as palavras do Senhor Chaitanya, Srinivasa Pandita moveu sua mão como se estivesse tentando encobrir o sol. Após esse movimento, Srinivasa sorriu. O que você insinua com isso? Shri Chaitanya questionou. Diga-me o que o seu gesto significa. Com essa mão irei cobrir o sol. Eis o significado de meu gesto. Srinivasa respondeu. Acaso eu tenho o poder de encobrir o sol com uma de minhas mãos? Assim como isso me é impossível para você se esconder. Mesmo que eu algum dia obtenha o poder de encobrir o sol com minha mão, você continuará incapaz de esconder-se. Se nem mesmo no extenso oceano de leite você foi capaz de se esconder,
como irá fazê-lo no mundo dos seres humanos? Suas glórias indefectíveis irão tomar todas as direções dos Himalaias a Setubanda e a toda a terra. O Kirtana, a glorificá-lo, irá tomar todo o universo, estendendo-se até Brahma-loka. Muitíssimos serão aqueles a cantar nesse Kirtana. Como você poderá puni-los todos? A Suprema Personalidade de Deus sempre canta as glórias de seus devotos, os quais agora estavam de maneira impressionante à sua porta. De onde tantas milhares de pessoas vieram, eu não sei dizer. Após terem visto o Senhor Jagannatha, todas elas foram ver o Senhor Chaitanya. Alguns haviam vindo de Tripura, outros de Chatigrama, outros de Shrihata, outros da Bengala Ocidental. Milhares e milhares glorificavam o Senhor Chaitanya em Kirtana. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki. Então hoje, no dia do aparecimento de Shinradeva, vamos ler aqui, porque também estamos entrando no capítulo 4. Vamos ler a introdução, a sinopse do capítulo e o primeiro verso, porque está bem de acordo. Hiranyakashipu aterroriza o universo. Quem acha que existe algum Deus que não seja o próprio Krishna presente nessa terra há 530 anos, quem acha que Krishna é a expansão de algum Vishnu, ou que é a expansão de algum semideus, ou que tem alguém superior a Krishna, o Senhor Chaitanya mesmo manifestou até a encarnação Adbhuta Narashinha Pukasi, porque ele não estava deixando ocorrer o Kirtana quando ele estava começando o movimento de Sankirtan dele. Ele apareceu à noite como Shinradeva e falou: você vai deixar a gente continuar cantando e dançando, porque é um processo de autorrealização para essa era? Você vai deixar o meu movimento do espalhar e do cantar do Mahamantra Hare Krishna em paz ou não? E o caso ali na cama assim, vacilou, e o Senhor Chaitanya naquele momento apareceu na forma de Shinradeva e deu só uma riscada no peito dele assim com a unha e deixou a marca, só para ele acreditar depois, para ele não pensar que foi uma alucinação. E aí ele falou assim: não, absolutamente, pode continuar em paz. Nunca mais parou o Kirtana, nunca mais atrapalhou o Kirtana. Então é assim, essa é a verdade. Essa é a verdade dos livros autorizados, essa é a verdade dos acharyas autorizados. Ficar lendo qualquer coisa por aí, aceitando como verdade, isso é perda de tempo. Hiranyakashipu aterroriza o universo, Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 4. Este capítulo descreve na íntegra como Hiranyakashipu, tendo obtido o poder do Senhor Brahma, não soube aplicá-lo bem, e com isso causou transtorno a todas as entidades vivas deste universo. Através de severas austeridades, Hiranyakashipu satisfez o Senhor Brahma e obteve as bênçãos que desejava. Após receber essas bênçãos, seu corpo, que fora quase totalmente consumido, foi revivido e tinha acentuada beleza e um brilho que lembrava o ouro. Entretanto, incapaz de esquecer-se do fato de que o Senhor Vishnu matara seu irmão, ele continuou a invejar o Senhor Vishnu. Nas 10 direções e nos 3 mundos, Hiranyakashipu subjugou todos e colocou sob seu controle todas as entidades vivas, tanto os semideuses quanto os asuras, os demônios, tornando-se o dono de todos os ambientes, incluindo a residência de Indra, o qual ele expulsou
ele passou a desfrutar da vida com muito regalo e acabou ficando louco. À exceção do Senhor Vishnu, do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, todos os semideuses ficaram sob seu controle e começaram a servi-lo. Porém, apesar de todo o seu poder material, ele estava insatisfeito, porque era sempre arrogante e sentia orgulho de transgredir as regulações védicas. Isso é um sintoma demoníaco muito acentuado. Muito acentuado. Nós sabemos, por exemplo, quais são as regras dos Vedas. Nós sabemos quais são as regras dos Vaishnavas. E nós, quando temos a natureza demoníaca muito exacerbada, nós fazemos questão de ir contra as injunções Vaishnavas, as injunções das Escrituras para o comportamento ideal, como um diferencial. Eu sou assim mesmo, eu sou melhor, mas é arrogância, é estupidez, é falta de submissão e humildade. Arrogância. É arrogância. Tem gente que fala assim abertamente, que nem eu já ouvi aí, devoto aqui, nossa, que iniciado. Eu não faço Ekadashi mesmo, eu não faço ponto. É grande coisa. Grande coisa, quem está perdendo é só você, seu tolo. Quem vai perder é só você, sua tola. Só. Cada gente vê, o Yudhishthira Maharaj ouviu do próprio Krishna que ao chegar no céu espiritual, ao ter completado o processo perfeitamente, o que raramente quem quer Ekadashi faz, ter seguido estritamente, e com isso conseguiu a liberação, voltou para o mundo espiritual. Na hora de entrar em Vaikunta, quando chega o porteiro, fala assim, só um minutinho, nós temos aqui o registro que numa data assim, assim, assado, você quebrou Ekadashi conscientemente, você sabia que era Ekadashi e não observou. Então, embora você tenha se tornado um exímio Vaishnava, desculpe, pode voltar, você não entra aqui. É assim mesmo que funciona. E é assim. Ah, porque eu sou obstinado, eu sou teimoso mesmo. Arranca a calça e pisa em cima e fica no inferno, mas não vai mudar nada. Não muda nada. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. É assim que o demônio age. Ele sente orgulho em transgredir as regulações védicas. Todos os brahmanas estavam descontentes com ele e deveras amaldiçoaram-no. Chegou uma hora, então, em que todas as entidades vivas do universo, representadas pelos semideuses e sábios, oraram ao Senhor Supremo para libertarem-se do governo de Hiranyakashipu. O Senhor Vishnu informou os semideuses de que ele e as outras entidades vivas seriam salvos das condições temíveis criadas por Hiranyakashipu. Como oprimia todos os semideuses, os seguidores dos Vedas, as vacas, os brahmanas e as pessoas santas, religiosas, e como invejava o Senhor Supremo, Hiranyakashipu seria naturalmente morto logo. Como última façanha sua, Hiranyakashipu passaria a atormentar seu próprio filho Prahlada, que era Mahabhagavata, um Vaishnava elevado. Então, sua vida terminaria. Quando os semideuses obtiveram essa garantia que lhes foi dada pela Suprema Personalidade de Deus, todos ficaram satisfeitos, sabendo que as misérias a eles infligidas por Hiranyakashipu chegariam ao final. Enfim, Narada Muni descreve as características de Prahlada Maharaja, o filho de Hiranyakashipu, e descreve como o pai invejava o próprio filho qualificado. É então que este capítulo termina. Embora todos nós, muitos de nós, sejamos filhos de demônios, nós estamos desenvolvendo devoção por Krishna. Portanto, não temos nada a temer e podemos ter certeza que Krishna nos protegerá e nos livrará dessa consciência demoníaca. É só isso. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Até filho de um demônio, se qualifica,
se torna um devoto puro de Krishna. Tem proteção direta de Krishna, não importa quem seja. É isso que tem que ser entendido. Agora, lógico, quando um devoto realmente desenvolve conhecimento verdadeiro e atitude exemplar de Vaishnava, ele simplesmente quer o bem do seu pai devoto, ele não quer matar o pai dele. E foi isso que o Prahlada Maharaja fez. Portanto, nós temos infindáveis exemplos para seguir, só basta a gente ser inteligente e usar a vida humana de maneira adequada. Verso 1, então, só para começarmos a discorrer sobre as atividades demoníacas que vão acabar num dia como hoje, de Hiranyakashipu. Na verdade, Nrsimhadeva aparece por volta do meio-dia, e porque era para fazer valer a profecia de que Brahma satisfaria os desejos de Hiranyakashipu, seu discípulo, e ele satisfez. Ele não queria morrer nem de dia nem de noite, então até às 6 da tarde, até a hora do lusco-fusco, que não é nem dia nem noite, Hiranyakashipu, Nrsimhadeva, depois de ter eclodido da pilastra do palácio, ficou matando os associados de Hiranyakashipu, os soldados, ficou acabando com todos eles, se divertindo, destruindo todo mundo, e deixou o chefão por último. E aí vai ser bem na hora que não é nem de dia nem de noite que ele vai pegar o Hiranyakashipu, o demonião, colocar no colo, que não é nem na terra, nem no ar, e vai dilacerar o abdômen dele com a mão, com garras, como raios, mas mão de ser humano, garras de leão. Então não era nem ser humano e nem animal nenhum. Tudo como ele pediu para o Sr. Brahma, e o Sr. Brahma deu. Mas ainda assim, ele vai encontrar-se com a derrota e a falência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Evam Vrita Shatadritir. Evam Vrita Shatadritir. Hiranyakashipu Ataha. Hiranyakashipu Ataha. Pradatta Pasaprito. Pradatta Pasaprito. Varamstasya Sudurlabam. Varamstasya Sudurlabam. Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Evam Vrita Shatadriti. Evam Vrita Shatadriti. Hiranyakashipu Ataha. Hiranyakashipu Ataha. Pradatta Pasaprito. Pradatta Pasaprito. Varamstasya Sudurlabam. Varamstasya Sudurlabam. Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Evam Vrita Shatadriti. Evam Vrita Shatadriti. Hiranyakashipu Ataha. Hiranyakashipu Ataha. Pradatta Pasaprito. Pradatta Pasaprito. Varamstasya Sudurlabam. Varamstasya Sudurlabam. Tradução, vamos repetir então. Narada Muni continuou. Narada Muni continuou. O Senhor Brahma Senhor Brahma estava muito satisfeito com as austeridades de de Hiranyakashipu, Hiranyakashipu,
que eram difíceis de serem realizadas. Portanto, quando solicitado para dar bênçãos, ele deveras concedeu-as, embora elas fossem raramente alcançadas. Narayanam namaskritya narachaivam narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitam jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam Shri Narada uvacha evam vritashata-dhritir Hiranyakashipuratha Radatattapasaprito Varamstasya Sudurlabham. Narada Muni continuou: o Senhor Brahma estava muito satisfeito com as austeridades de Hiranyakashipu, que eram difíceis de serem realizadas. Portanto, quando solicitado para dar bênçãos, ele deveras concedeu-as, embora elas fossem raramente alcançadas. E nós estamos ouvindo o humor do mestre espiritual com o discípulo. É isso mesmo. Narada Muni está explicando como tudo isso aconteceu. Narada Muni, que não é outro, senão esse Srivasacharya que acabamos de ler aqui no Sri Chaitanya Bhagavata, que o Senhor Chaitanya acabou de falar que vejam o impoluto Srivasa Pandita. Qual a razão para todos vocês terem aqui vindo hoje? Porque, abandonando o cantar dos santos nomes e todas as glórias do Senhor Krishna, vieram vocês até aqui me acordaram? Srivasa é Narada Muni, há 530 anos atrás, o mesmo. Senhor Chaitanya, Nrsimhadeva, o mesmo, há 530 anos atrás, aqui no Navadvipa. Srivasa, sua eloquência era formidável, disse o Senhor. As almas individuais não têm poder para agir de maneira independente. Definitivamente, não podem elas agir contra a sua vontade. Digo a você que eu ajo e falo exatamente como a Suprema Personalidade de Deus me motiva a agir e falar. Vocês são todos pânditas, o Senhor Chaitanya disse. Por que vocês ocultam o conhecimento que têm? Esse é Narada Muni, Srivasacharya, que está explicando para nós aqui agora o que aconteceu com Hiranyakashipu quando Nrsimhadeva aparece para proteger o seu devoto Prahlada. Essa é a eloquência do Vaishnava pregador. Essa é a realização que os devotos têm, embora com muita simplicidade, embora com, às vezes, absoluta posição anônima, insignificante. Nada é oculto para tais devotos que realmente têm conhecimento das atividades transcendentais de Krishna, têm conhecimento da natureza transcendental, dos passatempos de Krishna, dos aparecimentos de Krishna, das atividades transcendentais de Krishna. Então, para um Vaishnava, nada é novidade, porque ele sabe que para Krishna tudo é possível. E um demônio nunca tem essa realização, nunca entende isso. Então é o mesmo Srivasa, é Narada Muni explicando aqui agora como vai se desenrolar
o fim de Hiranyakashipu. Como Hiranyakashipu vai se deparar com a morte? Qual foi a causa principal? O distrato ao devotinho Prahlada, ao seu filho. Essa foi a causa primordial da derrocada geral de Hiranyakashipu. Então, tudo que ele queria, ele já tinha conquistado. Todas as bênçãos que ele queria, ele fez tanta austeridade satisfazendo o seu mestre espiritual, que o Senhor Brahma, como mestre espiritual autêntico, genuíno, não poderia deixar de satisfazer os desejos do seu discípulo, que era tão rendido e tão determinado. Esse é o poder da tapácia, esse é o poder da austeridade. Agora, um devoto sabe diferenciar o que é bênção espiritual e o que é bênção material. O que é tapácia e o que é prayasya. O que é realmente esforço para se obter o bem último, o que é esforço para se obter bem falível, temporário. E dessa maneira, Hiranyakashipu, equivocado, desejou o máximo possível de bênçãos materiais. Desejou a posição de última palavra no universo cósmico material. Colocar todo mundo sob o seu controle, todo mundo para servi-lo, todo mundo para dar opulência para ele poder desfrutar. Hiranyakashipu quer dizer ouro e cama macia. Hiranyakashipu é uma excelência em desfrutador. Ninguém mais do que ele para saber como desfrutar desse corpo e desse mundo. E todo esse esforço que ele fez, o Senhor Brahma disse que quando o mestre espiritual está satisfeito com o discípulo, ele conquista tudo o que ele quer, porque o mestre espiritual pode dar o que ele está querendo. Mas o desejo de Hiranyakashipu era um desejo equivocado, era ignorância. Ele não soube desejar, ele não soube fazer bom uso de tudo que Krishna deu para ele, tudo que o Senhor Brahma deu para ele. Ele não soube agir com coerência. Então, nem sempre opulências, nem sempre inteligência refinada, QI superior, nem sempre essas bênçãos dão bons resultados. Nem sempre. Nem sempre. Depende de como se usa isso. Depende. Acharyadeva, comentando o Bhagavatam, que ele traduziu, ele tem um comentário dele que ele fala assim: esses eruditos falaciosos são vítimas da sua própria negligência ao usar a inteligência dada a eles por Krishna, por não reconhecerem Krishna e não saberem como utilizar a sua inteligência para o prazer de Krishna. Essa explicação a Acharyadeva dá quando ele explica esse verso Avidyayam do Katha Upanishad. Avidyayam antare vardhamana swayandhira pandidam manyamana jaganyamana pariyanti muda andaneiva nyamanajatanda. Esse verso fala que presos nas garras da energia ilusória, presos nas garras da energia material de Maya, autoproclamados sábios eruditos, se consideram autoridades eruditas, última palavra em tudo. Assim, ludibriados, esses homens cegos guiam outros cegos. Assim, eles são cegos guiando cegos. Assim, eles caminham, eles vagueiam por esse mundo como cegos guiando cegos. Andar, cego. Nyamana, jatanda.
guiando o cego. Então, quem não traz esse conhecimento que é a verdade das coisas, por mais que tenha destaque, por mais que alcance respeitabilidade por outros seres humanos, é cego guiando cego. Então a inteligência transcendental, quem nos dá, são aqueles que detêm essa inteligência transcendental, são os associados do Senhor Chaitanya, são os representantes do Senhor Chaitanya. Para nós é Srila Prabhupada e fim. Para nós é Srila Prabhupada que dá essa inteligência transcendental. E fim, ninguém mais. Para nós é Srila Prabhupada. Por isso nós só acreditamos no que Srila Prabhupada fala. Por isso nós só lemos o que Srila Prabhupada escreveu. Por isso nós só depositamos nossa vida nas mãos de Srila Prabhupada, de ninguém mais. E não precisa fazer qualquer outra coisa, buscar qualquer outro refúgio, tentar se abrigar em qualquer outra orientação, porque é estupidez, é ignorância. É ignorância. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós ouvimos aqui tudo muito parecido no Sri Chaitanya Bhagavata, Vyasa Avatar. Vrindavana Dasa Thakura é a encarnação de Vyasadeva. Vyasa Avatar. Vrindavana Dasa Thakura está explicando tudo que alguém pode conquistar de Shreya Uttama, de bem último, por buscar abrigo nos Vaishnavas, por acreditar no Senhor Chaitanya, no movimento de Sankirtan dele, e servir com submissão e humildade os seus representantes. Tudo. Ele fala aqui que quem fizer isso, um dia vai se encontrar com os associados do Senhor Chaitanya. Pô, sabe quem são os associados do Senhor Chaitanya? Quem são os associados do Senhor Chaitanya? O Senhor Chaitanya é Krishna e Balaram, é Krishna e Radharani. O Senhor Chaitanya tem diferentes ashtasaks, gopis, do círculo seleto de associados de Radharani servindo ela. E teve, agora no movimento de Sankirtan, essas gopis presentes. Todas elas. As mais íntimas. As que são expansões diretas dela mesma. Por isso o Senhor Chaitanya falou, e Srila Krishnadas Kaviraja Goswami enfatizou, que o paradigma para quem quer alcançar a perfeição nesse segmento Vaishnava do movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya, através do processo de cantar o santo nome dessa era de Kali, que não é um processo deixado para esse mundo, para esse universo, não, gente, é para os 3 mundos. Essa fama do movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya que ele executou aqui, na Bengala Ocidental, começou ali em Navadvipa, e está se espalhando pela Terra, essa fama do movimento de Sankirtan, ela vai se espalhar pelo universo inteiro. Pelo universo inteiro. Pois quando a gente fala que Prabhupada é o Jagat Guru, é o Guru dos 3 mundos, tem gente que não entende sequer que ele é o único Guru desse mundo aqui. O que dizer que dos 3 mundos? Mas é. Porque esse era o desejo do Senhor Chaitanya, isso vai acontecer. O desejo de Krishna ninguém pode interromper. As atividades de Krishna ninguém pode modificar. Então o Senhor Chaitanya falou que os seus representantes, como paradigmas, como parâmetros, para quem quer se dar bem na vida espiritual, são Ramananda Roy, acabamos de ouvir aqui também, Vrindavana Dasa Thakura falando, são Pandita Damodara, que é Swarupa Damodara, são Haridasa Thakura, o Acharya do Santo Nome, e Sanatana Goswami. Por que eles são os exemplos para nós? Porque o Senhor Chaitanya falou, esses são os meus principais representantes, todos gopis, do grupo seleto de servos amorosos
de Shrimati Radharani. Ramananda Roy, nós vamos tê-lo como exemplo quando nós conseguirmos nos livrar 100% da luxúria, como ele era livre da luxúria. Ele, quando tinham os teatros que as mocinhas encenavam dos passatempos de Krishna, ele não só ensaiava as mocinhas, não só decorava as mocinhas, como banhava e trocava as meninas para executarem teatro, sem nenhum mínimo de agitação sexual. Isso era Ramananda Roy. Ramananda Roy, que há 5.000 anos foi Arjuna. Estava do lado de Krishna na batalha de Kurukshetra como o maior dos arqueiros. Foi Arjuna, fazendo o papel de discípulo dele, é o mesmo também. Depois, Sarupa Damodara. Sarupa Damodara dando o exemplo de como um devoto não deve ser conformado, não deve ser bobo. Como um devoto deve realmente querer o bem do outro devoto, independentemente de se ele tem que falar a verdade ou não, porque isso é misericórdia. Então, Sarupa Damodara, ele deu o exemplo da crítica pura. Ele era tão puro no senso crítico dele, que o Senhor Chaitanya gostava de ser criticado por ele, porque via que, se eu seguir o que o meu secretário fala, que ele era secretário do Senhor Chaitanya, eu não vou ter problema nenhum. Eu não vou ser perturbado, eu não vou me equivocar, porque esse, quando fala, ele fala só para o meu bem. Esse sabe o que está falando. Sarupa Damodara. Então nós temos que ter senso crítico, sim. Sim! Nós temos que ter senso crítico, sim. Mas nós temos que fazer crítica com amor, não é com raiva, com vingança, com ódio, querendo destruir um, destruir o outro, matar o outro, com inveja do outro. Não. Senso crítico puro. Nós temos que ter senso crítico puro. Nós temos que nos livrar completamente da luxúria, como Ramananda Roy, como Sarupa Damodara. E depois, Haridasa Thakura. Haridasa Thakura, que não é outro, senão no movimento de Sankirtan, também Brahma, esse que está dando as bênçãos para Hiranyakashipu aqui, o Senhor Brahma. E ele foi o Acharya do Santo Nome, dando-nos o exemplo da tolerância. Tolerância. Haridasa Thakura tinha na cabeça que o cantar do Mahamantra Hare Krishna tinha que tomar o mundo, porque esse era o desejo do Senhor Chaitanya, Priti, Viti, Yati, Jati, Nagaladi, Grama, Savatra, Pratyara, Haibi, Muranama, porque o Senhor Chaitanya falou, eu estou trazendo o cantar do Mahamantra Hare Krishna para essa era como um processo de autorrealização único, e esse cantar vai atravessar fronteiras, vai tomar todas as aldeias, todas as vilas, todas as cidades, todos os estados, todos os países, todo o mundo, todo o universo cósmico material, os 3 mundos. Esse era o desejo dele, e Haridasa Thakura, cantando o Santo Nome, sem parar, era humilhado, era enxotado, era surrado, mataram-no por ele estar cantando os soldados do Qazi, os soldados muçulmanos, e ele sempre resignado, tolerante, entendendo que a missão dele era espalhar os santos nomes, porque ele era o acharya dos santos nomes, pelo desejo do Senhor Chaitanya. Ele nunca levantou sequer a voz com alguém, quanto mais se defender e quanto mais dizer que não dá mais, chega, vou ficar cantando o santo nome, distribuindo as glórias do santo nome para estar apanhando aqui e estão querendo me matar. Não, ele sempre tolerante. Então ele é o exemplo da tolerância. São os paradigmas para nós. Temos que ser tolerantes como Haridasa Thakura, no movimento santo do Senhor Chaitanya. E depois Sanatana Goswami, rico, aristocrático, ministro de Estado, e largou tudo para servir ao movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya.
como era muito rico, como era da alta aristocracia, veio com uma manta da alta burguesia, toda cheia de fios dourados. E até isso, quando o Senhor Chaitanya falou para ele, essa não é uma roupa adequada para um Vaishnava sannyasi. Tira essa roupa, isso não é roupa para Goswami. Goswami tem que andar com simplicidade. Goswami tem que se vestir com simplicidade. Goswami tem que comer com simplicidade. Goswami tem uma única sofisticação na vida dele. É o esmero em adorar Radha e Krishna no âmago do seu coração. Mais nada. Prithivit, Balanakaibi, Arabali Naparibi, Hridayate, no coração, Radha Krishna, Savada Sevibi. Um Vaishnava, ele não se preocupa com o que ele vai comer, com pratos saborosos, ele não se preocupa com o que ele vai vestir, roupas finas, ele se preocupa simplesmente em adorar Krishna no mais profundo âmago do seu coração. E Sanatana Goswami largou tudo isso e foi viver um dia debaixo de cada árvore para não se apegar sequer a uma árvore em Vrindavana. Para não dizer, não, esse aqui é o meu cantinho, eu já tenho. Não, para não desenvolver sequer esse apego, ele pregava, cantava o santo nome, distribuía o santo nome, escrevia tudo que nós sabemos que ele escreveu, tudo! Na maior simplicidade, dependendo de Krishna, passando uma noite debaixo de cada árvore só de Kalpina. Então ele deu o exemplo de humildade. E o Sr. Chaitanya fala, esses são os meus 4 representantes principais, esses devem ser seguidos. Esse é parâmetro. Esse é parâmetro. Outra Gopi. Sanatana Goswami, outra Gopi. Então, Swarupa Damodara, Ramananda Roy, Haridasa Thakura e Sanatana Goswami, Satovritti, são os acharyas que nós devemos trilhar os seus passos, são os que nós devemos seguir se nós quisermos ter um exemplo infalível, perfeito, para nos darmos bem na vida espiritual e desenvolvermos essa devoção pura por Krishna, que é a única coisa que vai fazer com que nós realmente sejamos vitoriosos e tenhamos a proteção de Krishna e não a proteção de qualquer entidade viva falível. Essa é a única salvaguarda. Por isso que vida espiritual não é oba-oba, não é brincadeira, não é passar um tempo como Hare Krishna, como devoto, como Vaishnava. Não. Vida espiritual é algo mais do que sério. É a coisa mais séria que existe. É a coisa mais séria que existe. A gente dá valor para tudo nessa vida. Como Hiranyakashipu, como demônio, porque está buscando gosto dos sentidos. Mas o valor que tem que ser dado para o que realmente tem valor, não é dado. Então isso é consciência demoníaca, isso é ignorância. Ignorância crassa, grosseira. Não é ignorância grosseira. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! Srila Prabhupada. Shri Shri Nrsimhadeva Bhagavan ki! Jaya!